pelo presbítero. Sim, aí eu, depois disso, fiz a experiência em Fortaleza, primeiro ano. Sim. Depois do primeiro ano dessa experiência chamada propedêutico, eu fui fazer filosofia no Paraná, na cidade de Curitiba. Sim. E depois também uma outra experiência muito bonita da nossa espiritualidade vicentina, que é um ano que a gente fica para beber das fontes, né, para entender o que é o carisma, o fundador, estudar bem e aprofundar, beber das fontes, né, do nosso fundador, que é São Vicente de Paulo, também que morei em Belo Horizonte. Então morei por 11 meses em Belo Horizonte e depois de Belo Horizonte fui morar em Belém do Pará, onde concluí minha formação inicial, onde me ordenei diácono e depois fui enviado para esta missão em Mucajaí, em Roraima. E hoje, agora retornando à minha cidade, para me ordenar sacerdote. Então, assim, o meu coração exulta de alegria e por estar preparando tudo com muito carinho e assim celebrar junto com meus familiares e com meus amigos. Então, assim, e para bem celebrar este momento, Kiko e Vanucci, a gente necessita de muitas orações. Sim. Então, a partir de hoje, às 19 horas, na Igreja Matriz, começa o tríduo em preparação para a ordenação. Sim, o tríduo são esses próximos 3 dias, então, de preparação. Que antecede a ordenação. Que antecede, então, assim, e é interessante que no tríduo hoje, irá ter a bênção das vestes que eu vou usar no dia da ordenação. Então, aqueles que despertarem curiosidade para ver, podem estar aí participando do tríduo hoje. Amanhã, segundo dia do tríduo, às 18 horas, teremos o início da adoração e depois a Santa Missa e também a bênção do cálice, qual todo padre tem e recebe no dia da ordenação. E no terceiro dia do tríduo, teremos o juramento de fidelidade, profissão de fé e consagração à Nossa Senhora. Tudo isso para bem nos preparar espiritualmente, eu, juntamente com a comunidade, e para participar da ordenação no dia 29. Então, é um momento que nos reabastece espiritualmente e assim de testemunho e para a comunidade. A igreja no Brasil esse ano está no ano vocacional e a nossa paróquia, Kiko e Vanucci, como vocês já ouviram esses dias, está em festa. A cidade de Piripiri está em festa porque não é todo lugar que oferece 2 sacerdotes em menos de 10 dias. Sim, no dia 20, o padre Juvenal foi ordenado lá na Diocese de Parnaíba, na Catedral, e já celebrou sua primeira missa no dia 22 aqui em Piripiri, e eu agora no dia 29 serei ordenado e minha primeira missa no dia 30. Então, a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, eu costumo dizer, a cidade de Piripiri. A cidade de Piripiri está em festa. 2 filhos que saiu daqui vivenciando, convivendo com a comunidade e se entrega ao serviço do reino e do evangelho. Diácono Felipe, 2 perguntas. Primeiro, vai ser Padre Felipe, Padre Bassos, Padre Felipe Passos, enfim, quero que você fale sobre esse detalhe. E outra coisa, queria que você pudesse falar sobre o rito. O rito muito bonito, inclusive estive acompanhando e fazendo a transmissão do rito da ordenação do Padre Café, quando o Dom Juarez envolve as mãos do diácono, né, com um pano. Eu queria que você pudesse falar sobre esse rito para quem está acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, que eu acho muito interessante. E tem toda uma história em relação àquele envolvimento, àquele momento inicial que acontece. Então, primeiramente, sempre me apresentei como Felipe Passos. Por onde eu passei, como é seu nome? Me chamo Felipe Passos. Então, enquanto padre também, não vou exigir Padre Felipe Passos, mas assim, eu gosto desse nome, Felipe Passos. Então, fica a critério de quem for me cumprimentar, já dizer Padre Felipe Passos. Padre Felipe Passos. Certo. Então, fica a critério da comunidade. Sei que meus amigos mais próximos vai ser um pouco difícil, né? Até mesmo pela convivência, de chegar, olha, o padre. Então, assim, vai demorar um pouquinho, mas acho que eles vão se acostumar. Então, o rito da ordenação, onde
O primeiro é a questão da unção, né? A unção, onde o bispo passa a ungir a mão do neo-sacerdote. As mãos ungidas, ela é o poder de abençoar, santificar e de perdoar. E depois é envolvido com o monastério, e ali depois que é envolvido com o monastério, ele amarra, aí o neo-sacerdote se dirige ao seu pai, a sua mãe, no caso, e a mãe é a primeira que desamarra, né? E ao desamarrar, o filho, o neo-sacerdote, ele concede a sua primeira bênção. Aí é destina aos seus pais. E após ali, ele enxuga, né, aquele óleo e beija a mão do neo-sacerdote. Há 7 anos atrás eu perdi minha mãe. Então, alguns padres que se ordenam, quando perdem a mãe, eles não fazem esse rito, né? Por conta que perdeu a mãe, porque aquele monastério, quando a mãe do neo-sacerdote morre, a mão da mãe é envolvida com um pano. Então, para chegar lá no céu e dizer que, olha, ali é uma mãe de um sacerdote, a mãe de um padre. Então, mas só que eu perdi minha mãe há 7 anos atrás. Isso, então, assim, será um momento muito difícil para mim. Imagino, a gente pode imaginar, portanto, da sua emoção, que há 7 anos atrás perdeu a mãe, e nesse rito que o Fernando perguntava, ele está explicando realmente o que vai acontecer então, por conta assim, da perda da mãe. Então, assim, Kiko, Ivanucci, esse momento vai ser assim, minha madrinha de batismo, né? É uma pessoa que, quando assume lá no batismo, não acompanha quando a gente é pequeno, né? Promete nos educar na fé, acompanhar. Então, assim, ela vai tá participando desse momento, representando a minha mãe, que confiou ela um dia no batismo, né, de me educar na fé, de me acompanhar no meu crescimento. Então, assim, por que também não ela, como madrinha, não participar desse momento tão significativo, né? Até porque a gente é preparado, né, para ser padrinho ou madrinha com esta missão, né? Sim, sim. Com essa missão. Na falta da mãe, é a madrinha, do pai, o padrinho, né? Muito bem, Felipe. Já falou do rito. Depois da ordenação, primeira missa, e depois exatamente desse primeiro momento. Então, depois desse primeiro momento, aí eu tenho uma programação que na segunda-feira eu irei divulgar, né, que algumas comunidades que tiveram grande importância e contribuíram para a minha formação. A comunidade Santo Expedito, onde eu fiz a minha crisma, a comunidade Anajás, que é a comunidade, o bairro onde eu moro hoje, e a comunidade Petecas, que tem o padroeiro São Vicente de Paulo, que é o fundador da minha congregação. Então eu irei celebrar missas nessas comunidades durante a semana. Dia 1º na comunidade Santo Expedito, dia 3 na comunidade Anajás, Nossa Senhora de Fátima, e dia 4 na comunidade São Vicente de Paulo, nas Petecas. Então, depois, no dia 5, eu já estou retornando para minha missão lá em Mucajaí, em Roraima, que vou continuar os meus trabalhos como padre lá naquela região missionária. Então, a programação é essa, e depois volto à minha cidade quando estiver de férias, e aí estarei também contribuindo e ajudando na paróquia naquilo que for preciso, e também aos meus amigos também digo, aqueles que desejarem se casarem, podem já marcar o casamento. E estamos aí para ajudar e colaborar. Muito bem, deu para entender exatamente toda essa programação e o pós também, né? O Felipe já tem, inclusive, uma programação para Piripiri, mas depois tem que voltar ao norte do país. Felipe, pode ficar à vontade para acrescentar mais algo que você acha importante, refazer esse convite e é claro, falar desse momento muito ímpar na sua vida, como você já falou, mas às vezes tem mais alguma coisa a acrescentar, fica à vontade. Quero falar já, padre, mas Diácono, só para acrescentar mais essa pergunta, você falou no início da entrevista sobre a questão
do Padre Juvenal, que foi ordenado recentemente. Você será ordenado, então, já no sábado. E Piripiri, pode-se até dizer dessa forma, é um celeiro de padres. Temos muitos padres aqui em nossa cidade de Piripiri. Queria até que, inclusive, você pudesse falar para aquele jovem que já tem uma vida de missão na igreja, ou como coroinha, ou com qualquer outra função na igreja, qual exatamente a orientação que você dá para essa pessoa que ainda está na dúvida? Será que a minha missão é ser padre? Será que eu devo seguir esse discernimento? Qual que seria a palavra ou o conselho que você poderia dar a esse jovem? Então, você jovem que está nos escutando neste momento e me escuta também, não ter medo. Essa é a palavra, não ter medo de se lançar naquilo que Jesus está te chamando. Às vezes, um amigo te chama para participar de um grupo, te chama para participar de um retiro, é Deus usando desse seu amigo para você responder algum chamado. Então, não tenha medo de se lançar. Todos nós passamos por experiências, seja experiência de trabalho, experiência de namoro, mas também experiência de um chamado vocacional. E responder o chamado de Deus é da maneira mais simples. Deus chama, a gente responde e a gente faz a experiência. Depois de fazer a experiência, aí a gente coloca no projeto, faz um projeto de vida com metas e objetivo, e foi assim que eu fiz, e hoje eu estou aqui convidando você para participar da minha ordenação. Então, não tenha medo. E também a família, você também que nos escuta, também, se um jovem ou uma jovem que diz que vai fazer uma experiência no seminário, não desdenhe essa fala, mas sim apoie, ajude, incentive, porque às vezes uma simples palavra pode destruir um sonho, uma vocação, mas sim incentive. Olha, se chega um jovem, eu vou para o seminário, olha que bom, então vá, o que precisar, estou aqui para ajudar, porque também foi assim comigo. Se não puder incentivar, fica calado então, né? Justamente, Isso. não fale nada, porque estas palavras às vezes servem também como um ânimo, mas também se a pessoa não tiver uma estrutura... Dependendo de cada um também, né? Dependendo de cada um tiver uma boa estrutura, às vezes absorve da pior forma possível. Então, é melhor, se não for pro bem... Não for falar, melhor ficar caladinho ali. Se não for para ajudar, não atrapalha. Não atrapalha, isso é verdade. Então, é isso mesmo. Então, incentive, ajude, porque assim foi comigo, assim está sendo até hoje. E reze pelas vocações, reze pelos nossos padres, tanto da paróquia Nossa Senhora dos Remédios, como também da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Às vezes, cobramos tanto, mas aí, você tem rezado pelo seu padre da sua comunidade? Então... Fica esta minha mensagem, este apelo, e venha participar comigo hoje no Tríduo e também da minha ordenação. Já está chegando gente de fora, de outros estados, caravanas, então a cidade esses dias já estará repleta de pessoas de outros lugares conhecendo. Então, se você estiver andando por aí e ver um grupo de pessoas, pode se aproximar e perguntar. Veio para participar da ordenação do Felipe? Eles vão dizer. Então, muito obrigado por este espaço e... contem com minhas orações. Pronto, muito obrigado. Então, esse é o convite, né? Esse é o convite que ele trouxe aqui para a bancada do Jornal do Meu Tio, o diácono Felipe de Souza Passos, que vai ser, portanto, ordenado presbítero no próximo sábado, a partir das 18 horas, na Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios. Parabéns pela sua profissão de fé. Obrigado. Aproveitar então, já que para se despedir dessa entrevista, você pode então deixar uma bênção para os nossos ouvintes, né? Diácono, então, depois você vai retornar como sacerdote, mas então, enquanto diácono, ainda pode deixar essa bênção então para os nossos ouvintes. Então você que nos escuta, se puder reclinar um pouco sua cabeça e assim neste momento confiar todas as graças e milagres que Deus tem realizado em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Então, Amém. uma abençoada tarde, Amém. uma boa continuidade de trabalho e Deus os abençoe. Muito bem, Felipe Passos foi o nosso entrevistado, a bancada do Jornal do Meio Dia, desta quarta-feira, hoje dia 26, a ordenação vai ser sábado, dia 29. Muito obrigado. Vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente segue aqui com outros assuntos. Vamos estar destacando que a Expo Agro Piripiri